Olá, sejam muito bem-vindos novamente. Meu nome é Matheus e você está assistindo ao segundo episódio da série Das Páginas para as Telas. Anteriormente você viu como toda a história dos filmes de super-heróis começou, não foi? Tá, mas e depois? O que aconteceu? Nesse episódio você vai entender como aconteceu todo o processo de consolidação dessas produções e como elas acabaram caindo no gosto do público e se tornando tão populares. Além disso, você também vai entender como os efeitos especiais influenciaram diretamente esses filmes e como a ideia das continuações acabou estabelecendo um conceito de franquia, o que gerou vários e vários filmes dos mesmos personagens ou universos. Confira. Nos anos 80, né, a gente tem ali o surgimento do que a gente chama hoje em dia de cinema de ação, né? Que é esse filme que é feito para ter grande bilheteria, para ser consumido de uma forma muito intensa. O blockbuster, né? O blockbuster, assim, ele tem rascunhos do conceito de blockbuster a partir do Star Wars de 77, né? Assim, acho que o George Lucas era um cara meio visionário mesmo, assim, né? Tanto que o Lucas ele previu todo esse mercado antes desse mercado existir, né? Quando você pega os contratos dos atores de Star Wars, o Lucas ele colocou no contrato cláusulas que não faziam o menor sentido naquela época, como por exemplo assim, o direito de poder utilizar a aparência do ator para produzir brinquedos ou produtos correlacionados. Isso em 77, quando o Star Wars foi produzido, não fazia o menor sentido. O Lucas estava vendo as coisas muito longe, né? Esse tipo de situação, ela só se tornou mais forte nos anos 80, mas talvez a gente tenha tido algo complicado que foi uma saturação do gênero, né? Essas coisas como, sei lá, o Rambo, ou os policiais durões, ou os agentes secretos. Acho que a gente teve muito filme a respeito disso durante todas as décadas de 80 e 90, e talvez o público precisasse de algo diferente. E acho que nesse sentido, os grandes estúdios olharam para trás e pensaram, olha, os super-heróis já deram dinheiro em outras épocas, né? Vamos tentar de novo para ver o que acontece. Só que eu acho que Hollywood tinha já uma outra mentalidade em relação a tudo isso, né? A ideia de produzir franquias já era muito mais clara para todos os estúdios em 99, né? Quando, sei lá, saiu o primeiro Blade, né? Era meio óbvio que se um filme faz grana, você faz um segundo, e se o filme faz muita grana, você tenta fazer um segundo e um spin-off desse filme que fez sucesso. Já era um outro tipo de mentalidade que eu acho que realmente não existia, né, nos anos 70 e até mesmo nos anos 80, né? Você ainda tinha essas coisas de forma muito tímida, mas acho que a partir final dos anos 90, ali começo dos anos 2000, você começa a ter algo muito estruturado, né? No começo dos anos 2000, a gente começou a ter uma quantidade maior de filmes de ação, é nisso que se enquadra o filme de super-herói, como a gente fala, né? Filme de ação, filme de aventura. Começou a ter um aumento desses filmes que começaram a ficar mais rápidos por conta de um outro filme que acaba se enquadrando em filme de super-herói, mas a gente nunca lembra, que é Matrix. Matrix tem todos os elementos de um filme de super-herói, mas a gente nunca relaciona ele com um filme de super-herói. E por conta de Matrix, os filmes começaram a ter mais efeitos e começaram a ficar mais rápidos. E aí você adicionando elementos de quadrinhos, de personagens que já são conhecidos, porque, por exemplo, o Homem-Aranha, nos anos 90, a gente tinha o desenho do Homem-Aranha. Também é uma coisa que já era um personagem que já era muito conhecido, especialmente nos Estados Unidos, né? Já era um personagem que já era consolidado. A mesma coisa do Batman. O Batman ele já era muito conhecido por conta daquela série que todo mundo gosta de falar mal, dos anos 60. É uma série muito mais cômica. E ele já era um personagem conhecido, tanto que rolou uma certa resistência para as pessoas aceitarem que teria um filme novo do Batman, né? Lá no final dos anos 80. No caso dos filmes desse filme dos anos 2000, você acabou juntando várias coisas que já estavam fazendo sucesso, que o público já estava querendo ver. É esse filme de ação mais rápido, que são esses efeitos que são mais agradáveis na época. Hoje em dia a gente já acabou evoluindo bastante, a gente consegue perceber a diferença entre os efeitos. Mas é uma questão de você juntar todos os elementos que poderiam atrair o público e aí gerou isso.
Eu lembro que quando a gente foi assistir o primeiro filme dos X-Men, assim que a gente saiu da sala de cinema, a gente foi de galera, assim, né? Um monte de leitores de quadrinhos. Eu fazia um curso de quadrinhos na época em Santos, na minha cidade natal. Quando nós fomos pro cinema, nós ficamos com os olhões vidrados no que estava acontecendo ali. Até porque X-Men tinha sido uma coisa muito grande para quem gostava de quadrinhos de super-herói, tinha sido uma coisa muito grande na década de 90. Uma virada dentro da Marvel na década de 90 e a franquia nos quadrinhos cresceu demais, ganhou corpo. Eu mesmo que sempre fui super fã do Homem-Aranha, o Homem-Aranha sempre foi o meu personagem favorito, passei a me tornar um cara que lia muito X-Men. Aí, quando o filme surgiu ali no começo dos anos 2000, opa! Todo mundo tem que ver, todo mundo foi pro cinema correndo e tal. E eu lembro que quando a gente saiu da sala de cinema, ficou aquela coisa assim, putz, será que no próximo filme, no outro, será que vai ter tal personagem, aquele outro e tal? Começou, a gente já tinha falado, por exemplo, antes mesmo de saber que ia ter um segundo filme, já tinha falado, putz, e o Noturno, que aparece no segundo filme, né? Será que a gente vai ver ele em algum momento e tal? Já não tinha, talvez, essa crença de que estava se desenhando uma tendência. Quando começaram a vir as continuações, quando a gente teve o segundo X-Men, quando a gente teve o segundo Homem-Aranha, principalmente, é que a gente começou a falar, acho que tem algo acontecendo. Quando de fato a gente começou a ver essas sequências acontecendo, a gente começou a entender que ali começava a se desenhar uma tendência, assim, porque aí a gente teve o segundo Homem-Aranha, aí a gente teve terceiro, teve o Hulk do Ang Lee, antes de ser até aquele outro Hulk que faz parte do MCU, né? Mas o Hulk do Ang Lee, a gente começou a ter algumas coisas ali acontecendo. Tudo bem, a gente teve Mulher Gato, teve Elektra, teve o Demolidor, que são questionáveis, assim, os dois Quarteto Fantástico e tal. Acho que independente até do quão questionáveis eles possam ser, estão acontecendo, né? Começaram a pipocar. Acho que o principal motivo as coisas terem se tornado, para esses filmes baseados em quadrinhos terem se tornado uma tendência, foi o fato de que eles começaram a construir um público. Ou seja, eu fui com amigos que conheciam o Homem-Aranha de nome, não liam o gibi. Conheciam o Homem-Aranha como personagem, né? Simplesmente. Mas eu fui ao cinema com esses amigos e eles já queriam saber mais, queriam ter mais informações, queriam, putz, mas esse personagem X, será que... E o Venom, que todo mundo falava na época, né? Nos 90, era um personagem que estava ali bombando, tanto quanto os X-Men, naquela época também que eu estava falando, né, quando teve uma virada. Putz, e o Venom, será que vai aparecer? Não vai, eu via ele no desenho da TV. Então, assim, a partir do momento que se constrói um público, as pessoas passam a ter interesse, passam a ter informação sobre o que está acontecendo, aí eu acho que dá para dizer que a gente se desenhou de fato uma tendência. Nossa, o impacto que isso teve foi fenomenal. Eu acho que desde Homem-Aranha isso foi uma questão absurda. Eu lembro, assim, eu não posso me encaixar muito no público leigo, porque eu leio quadrinho desde criança, então quando eu fui assistir Homem-Aranha pela primeira vez, eu fiquei encantada. E eu não imaginava que o nicho poderia crescer da forma que cresceu. Mas eu fiquei tão encantada porque eu vi meus quadrinhos na tela, que eu saí tão emocionada do cinema, tão emocionada, que eu falei: "Nossa, gente, não é possível que isso está acontecendo", né. E eu fui também fiquei muito emocionada quando eu vi meu herói predileto ganhando uma série, por exemplo, Demolidor, e ganhando uma série decente, né, e totalmente adaptada da queda de Murdoch e toda essa questão. Eu falei: "Meu Deus, são os quadrinhos em live action", e isso é uma emoção muito grande para mim. Para quem foi criado com quadrinhos e desde pequena e não tinha ainda ideia do que isso viraria hoje. Eu acho que a popularização se deve ao cinema. A popularização do quadrinho hoje em dia, dos heróis, na verdade, porque não necessariamente pessoa que vai no cinema vê filme de herói, compra quadrinho de herói. A gente pensou que isso fosse acontecer, mas não aconteceu. Até porque os quadrinhos estão dentro de um formato super complicado e que afasta novos leitores, né? Aquela questão de, não, você precisava ter lido o número 1 para saber o que está acontecendo no número 7. Isso super afasta novos leitores, eles não querem ficar preso a isso, então é muito mais fácil para eles terem uma história condensada em 2 horas, mostrando no cinema, do que ler quadrinho. Então, isso foi a mágica, né, foi eles justamente terem condensado essas histórias, essas sagas complicadíssimas das HQs para 2 horas de entretenimento puro, né, e ação, e emoção, e vínculos, e toda aquela coisa que o cinema mexe com a gente.
Porque os dois são artes sequenciais, né? Tanto quadrinho quanto cinema. Só que o cinema, a velocidade do cinema, acho que contribuiu muito para condensar essas histórias e para apresentar ao público uma coisa fechada. E criar esse vínculo, né? Eles criaram, o público da Marvel hoje tá ligado a esses heróis. Eles cresceram com ele, queira ou não, né? Foram 11 anos aí de filme, gente. Então, 11 anos para uma vida de um adolescente é uma grande parte dela, né? Isso, é a mesma coisa que aconteceu com Harry Potter, por exemplo. A regeneração Harry Potter é exatamente a mesma coisa. Eles cresceram com o filme, então eles viram o filme com 6 anos, depois viram o filme com 12 anos, que são idades completamente diferentes. Seu caráter é formado, sua psique, um monte de coisa, seus valores. De 6 para 12 anos existe um salto enorme. E isso aconteceu a mesma coisa com os heróis, né? Então, é muito importante todos eles terem passado por essas fases juntos com os filmes. Isso fez foi muito importante. Então eu acho que mudou completamente a cultura pop, principalmente em questão de marketing, indústria da cultura pop e do entretenimento foi completamente mudada pelo cinema e pelos filmes de heróis.